Eu sou Kézia Diniz, sou jornalista e atuo em vários meios, em televisão, em rádio, internet e também no jornal impresso. Nasci em Fortaleza mesmo, passei um período morando fora, pouco tempo, 3 anos, mas voltei para cá e desde sempre atuando aqui no Ceará mesmo. Política com K ele começou em 2011, através de um incentivo que eu tive dos colegas de redação lá do Sistema Jangadeiro. Eu trabalhava na TV Jangadeiro na época, e tinha essa demanda de ter um site, ter um blog, alguma coisa que falasse especificamente de política. Com esse incentivo, eu parti para esse desafio de fazer o blog, né? Tive um filho praticamente, porque é um filho, a gente cuida diariamente ali, e começou lá na TV Jangadeiro. Ele aborda, como diz o nome, política, né? Mas não é só a política partidária, não é só a briga lá do partido A com o partido B. Não, a gente entende como política tudo que envolve a sociedade de uma maneira geral. Então, tem desde notícias do Poder Judiciário, políticas públicas, serviço para a comunidade, ações para a educação, tem a política partidária também, a troca de partidos, acusações, denúncias e tudo mais, o dia a dia das casas legislativas, a atividade dessas casas, atividade de governo, prefeitura, Câmara Federal, tudo que envolve, de uma certa forma, a vida da sociedade está lá no Política com K. E uma coisa que sempre me chama a atenção é o seguinte: as pessoas dizem, eu não gosto de política, mas o aumento da tarifa de energia é uma medida política, a tarifa do ônibus que as pessoas usam é uma decisão política também. Então, na verdade, a política está na vida de todo mundo, e é isso que a gente mostra no Política com K. Eu tô hoje em dia, né, inclusive quando eu vim para o jornal Estado, assim, concretizei um sonho, porque eu já atuava em televisão. Eu sou uma jornalista que as pessoas reconhecem como uma jornalista de televisão, e aí depois fui para a internet, fui para a rádio, que também era um sonho, e vim para o jornal impresso. Então hoje eu tô ali em todos os meios possíveis, diariamente. São linguagens diferentes, né? No rádio é o mais simples possível, você improvisa muito. Para a televisão em alguns momentos você improvisa, mas tem um script ali, você tem que seguir. Para a internet tem muito a coisa do hoje, do agora, de ser mais imediato. Para o jornal impresso você tem que sempre estar com informação a mais aprofundada, então tem essas diferenças, mas no fim das contas é jornalismo. Seja na internet, na TV, no rádio, no jornal impresso, é jornalismo. Então, o ponto de tudo isso é você ter credibilidade, ter muita honestidade na hora de você apurar as informações e colocar ali da forma mais transparente e fácil para que as pessoas entendam. No geral, é a mesma coisa. O público que acompanha o Política com K, ele é formado por empresários, políticos, tem jornalistas também, pessoal de redação que acompanha para saber mais ou menos o que é que tem de novidade, até para pautar alguns, enfim, durante a semana, né? Alguns jornais utilizam também, algumas pessoas de redação utilizam também. Digo isso porque tem o retorno, já aconteceu de eu encontrar em pauta alguns jornalistas que estão lá, anexo à pauta do jornalista, o print do meu blog, né? Então, acontece muito isso. E estudantes, professores também, tenho muito feedback de estudantes que ouvem os professores falando, citando o blog como uma fonte de informação. Então, basicamente, é esse. E tem também pessoas de movimentos sociais, né, como fazer mobilizações e tal, e pedem o apoio do blog, inclusive, para divulgação, para poder chegar nesse público, né? Eu acho que volto para o mesmo tema, é credibilidade. Quem acessa o Política com K sabe que ali vai estar a informação correta, sem exageros, ninguém inventa nada que está ali. Às vezes eu recebo uma informação e muita gente corre para publicar logo a informação, não sabe exatamente se é daquele jeito, se foi aquilo mesmo, já publicou. Eu, antes de publicar uma informação, muitas vezes eu checo 3, 4 vezes com 4 pessoas diferentes para saber se de fato aquilo aconteceu, como aconteceu, e aí sim eu publico. Eu tenho muito cuidado com isso. Então, quem vai para o blog, um dia desse um senador estava contando numa roda de amigos, não, eu vi tal coisa que aconteceu. E aí perguntaram, não é. E ele disse, não, tá no blog da Kézia Diniz, tá no Política com K. Quer dizer, para ele, se estava ali no Política com K, era verdade.
Então eu tenho, o público já reconhece isso, já sabe que se está ali é porque de fato teve esse cuidado todo na apuração. Virtualmente eu prefiro não ler, assim, não costumo ler, não. Eu leio muito jornal, né, portais, internet, eu leio muito blog, de política mesmo eu leio muito pouco, assim, não sei porquê, adotei essa postura de não ler, não sei exatamente se isso poderia me influenciar de alguma forma, ou sei lá, de repente criar uma competição, eu não acompanho. Eu converso muito com colegas que escrevem tanto que trabalham em rádio, como que escrevem para a internet também, não necessariamente em blog, e a gente acaba trocando informações de bastidores. É sempre muito saudável, é muito bom conversar com outras pessoas que também trabalham em busca da notícia, né? Mas não tenho essa relação direta, não. De 1 em 1 hora. Às vezes, como foi, enfim, tem dias que acontecem muitas coisas, muitas votações importantes na Câmara Federal, aqui na Assembleia Legislativa. Às vezes eu fico bem sobrecarregada, vai bem mais de uma matéria por hora, mas eu tento não passar mais de 1 hora sem uma postagem nova. A gente tem perfil no Facebook, tem no Twitter, tem no Instagram também. Em breve a gente vai ter um canal no YouTube, que eu não posso revelar muitos detalhes, primeira mão aqui. A gente vai ter um canal no YouTube com entrevistas e algumas novidades mais. Só que a gente já tá Facebook e Twitter, a gente consegue somar aí quase 15 mil, que eu chamo de colaboradores, não são seguidores, são colaboradores porque eles passam feedback, então me ajudam a fazer também. Administro todas as redes sociais, não sei como, mas dá certo, administro. E tem algumas pessoas que me ajudam também, algumas pessoas fazem um filtro para mim, para que eu possa dar uma dedicação maior a determinados pontos. É muito tranquilo participar disso tudo, assim, eu não fico estressada porque eu tenho que ver. Não, é muito natural para mim, eu faço isso com muita facilidade. Eu tenho uma rotina, porque eu acho também, eu não funciono sem rotina, cada pessoa vive de um jeito diferente, mas eu preciso dessa rotina, então eu tenho alguns horários que eu dedico a isso, a olhar as redes sociais em um determinado horário, a fazer os posts é outro horário, às vezes eu tenho que agendar algumas notícias, enfim. Mas eu tenho uma rotina que me permite fazer todas as atividades que eu faço e também me dedicar a essa parte das redes sociais. Pessoalmente, quando a gente tem retorno é muito engraçado, porque, por exemplo, no Twitter eu uso Cadiniz, né? Que é uma coisa que eu já uso há muito tempo, comecei a usar o Política com K também, mas as pessoas me reconhecem pelo Cadiniz. Então tem gente que chega para mim no supermercado e diz, você que é a Cadiniz, né? Então tem esse retorno assim, as pessoas, enfim, perguntam e pedem para eu abordar determinados assuntos, mas o feedback maior é realmente no virtual, né? As pessoas mandam mensagens, descobrem o meu e-mail também, mandam muitas mensagens para o e-mail e também nas opções que tem, né, de colocar mensagens e tudo mais. No Twitter também tem muita participação. Normalmente o que é que eu faço? No dia anterior eu já faço uma pré-pauta do que é que eu acho que vai render naquele dia, no dia seguinte. Então eu normalmente já sei que eu vou começar o dia falando de uma atividade que vai ter na Assembleia Legislativa ou no Governo do Estado ou algum evento que vai reunir políticos e aí, enfim, ao longo do dia vão surgindo denúncias, declarações mais ásperas, aí tem outras atividades e aí ao longo do dia eu vou apurando essas informações. Como hoje existe uma facilidade muito grande de você, até pelo celular, né, por um smartphone, você postar, e eu já tenho o banco de fotografias no blog, então isso me facilita muito. Então, não necessariamente eu tenho que estar de frente para um computador ou um notebook. Você, às vezes, ali no celular, está no trânsito, alguém está dirigindo, você está ali no passageiro e você já surgiu alguma coisa, você já pode fazer essa postagem. Mas, normalmente, eu tenho horários. Então, à noite, muitas vezes de madrugada. É um horário que eu estou vendo o que é que vai acontecer no dia seguinte. De manhã cedo, eu atualizo para me nortear mais ou menos o que é que vai acontecer. No meio da tarde também tem um horário que eu dedico e, enfim, aconteceu alguma coisa, eu vou lá. Bem, eu recomendo muita dedicação, muito empenho, né? Quando a gente fala que, eu tenho horários, eu não tenho e tal, você tem que entender que eu que tenho essa meta de colocar uma notícia a cada 1 hora, né? Imagine aí que eu tenho que, enfim, me desdobrar. Tem gente que prefere colocar um post por semana, um post por dia, né? Isso aí dá uma margem maior para você se programar. Mas, às vezes, esse
trabalho muito grande que você tem, essa dedicação toda, ela demora muito tempo para ter um retorno. Né? Retorno não só um retorno financeiro, mas um retorno mesmo de reconhecimento dos colegas, dos próprios leitores. Né? Não adianta você ter um blog que não tem acesso, você está escrevendo para quem? Né? Mas esse retorno não chega tão fácil. Né? Então tem que persistir. O fato é, se você acredita no que você está fazendo, faça, uma hora o retorno vem. E no caso do jornalismo político, para quem quer ter um blog de política, para sempre ficar atento à informação que está por trás do declaratório. Essa é a dica que eu posso dar. Consiga filtrar o que é que aquele político, aquele fato, o que é que aquilo representou e traduza aquilo para o seu leitor. Eu não boto boatos, não adianta, e eu escuto, eu costumo dizer, até uma vez conversando com o deputado Heitor Ferrer, conversando com ele fala, você é muito bem informado, não sei o que. Eu digo, deputado, eu não boto 10% do que eu sei, das notícias que chegam até mim. Porque tem muito boato, tem muita gente que quer plantar informação e muitas vezes a pessoa, na ânsia de dar informação, ela acaba publicando coisas que são erradas. Um exemplo muito simples e que aconteceu aqui com a gente, um deputado faleceu recentemente, mataram esse deputado umas 10 vezes antes dele de fato vir a falecer. Porque era uma ânsia de você dar a notícia em primeira mão, a situação dele era muito difícil, ele veio a falecer mesmo, mas era uma ânsia de dar essa notícia, as pessoas... E aí você veja, foi uma publicação errada. Ok, vou lá e corrijo. Mas olha a responsabilidade disso, olha a família dele que estava no interior, olha os amigos. Tem uma responsabilidade por trás de uma notícia que você publica. Então, aí é uma decisão minha, editorial, eu não publico. Publico bastidores, o que estão falando, sim, mas desde que eu coloque lá. Segundo informações, circula nos bastidores a informação de tal coisa, que é para deixar muito claro que aquilo ali não é uma confirmação, não está confirmado. Ali é o que as pessoas estão conversando, né? É como se eu chegasse numa roda de amigos e dissesse, olha, eu não sei se isso é verdade, mas está todo mundo dizendo que tal coisa aconteceu. Eu já estou deixando muito claro, muito honestamente para a pessoa que isso é um boato, né? Então eu tenho muito cuidado para não publicar esse tipo de informação. Então eu deixo aqui o convite para vocês que ainda não conhecem o Política com K, é www.politica com K, tudo escrito assim juntinho mesmo, .com.br. Lá você encontra informações sobre o dia a dia da política em todo o país, mas com um olhar mais voltado aqui para o nosso estado. Tem também, enfim, informações sobre o judiciário, serviços, concursos, tem um mix de informações ali relacionadas ao dia a dia da gente, claro, sempre com um olhar mais voltado para a política. Você pode também me acompanhar no Facebook, Kézia Diniz, e pelo Twitter também, que é K Diniz. Então, obrigada a todo mundo. Quem já conhece pode continuar comentando e compartilhando, que eu adoro receber esse feedback de vocês.